O teatro grego, principais autores e gêneros teatrais. O teatro na antiguidade foi uma das formas mais ricas de arte. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio e incluíam espetáculos de mímica, dança, música e a recitação de poesias. Existiam duas celebrações a esse determinado deus: os cultos dionisíacos, que eram apreciados pela população camponesa, e as grandes festas dionisíacas, que eram celebrações que aconteciam no meio urbano, onde eram realizados concursos entre autores. Primeiramente, o teatro começou a ser cultivado em território ateniense. Porém, seu desenvolvimento foi muito rápido e logo se espalhou por toda a área de influência grega, sendo cultivado também, posteriormente, pelos romanos, que levaram a prática para pontos distantes da civilização. O seu apogeu pode ser identificado após a ruína causada pelas guerras médicas da cidade de Atenas, onde não só o teatro foi reconstruído, mas como toda a cidade também. O próprio significado da palavra teatro tem referência à sua forma física original. Podemos traduzir como contemplo, vejo, visão por onde se vê um espetáculo. O teatro grego era um verdadeiro edifício e seu teto era o céu azul. As apresentações ocorriam durante o dia, dependendo sobretudo do clima para serem confirmadas e realizadas. Todos os detalhes eram estudados para que o público não perdesse qualquer parte dos espetáculos. O prédio teatral grego era formado basicamente da seguinte estrutura: arquibancada, orquestra, altar, proscênio e palco. A arquibancada era feita de pedras e sua utilização pelos cidadãos gregos era democrática. Dali, todos podiam assistir com a mesma qualidade de visão às tragédias, comédias e sátiras. A entrada da orquestra era o espaço central circular onde o coro, formado por dançarinos, se apresentava. O altar era uma pedra fincada no centro da orquestra, destinada às oferendas para o deus Dionísio. O terraço do proscênio destinava-se ao corifeu, líder do coro. Era o espaço entre o palco e a orquestra. Inicialmente foi de madeira e mais tarde em pedra. Era o local onde os atores principais se apresentavam, usando máscaras e sapatos com plataforma para que pudessem ser vistos pelas últimas fileiras do topo. O gênero tragédia estrutura-se a partir de um erro de julgamento, que leva os personagens da fortuna ao infortúnio e, embora sem culpa, ao julgamento. Qual a importância disso? Bom, os gregos tinham por costume consultar um oráculo para saber seu destino. Acreditava-se que aquele que tentasse driblar seu destino teria de sofrer as consequências de seus atos. As histórias trágicas, narradas e apresentadas para a população tinham função educativa, ou seja, serviam como lição para aqueles que tentassem desafiar aos deuses. Além disso, as tragédias contavam histórias de deuses e deusas gregos, conhecidos como mitologia grega. Era uma forma de reafirmar a cultura do povo grego, uma espécie de memória coletiva. Os principais autores trágicos são Ésquilo, considerado o fundador do gênero. 7 peças suas sobreviveram à destruição do tempo. São elas: os persas, 7 contra Tebas, as suplicantes, Prometeu acorrentado, Agamenon, Coéforas e Eumênides. Sófocles, importante tragediógrafo, também trabalhou como ator. Entre suas peças estão a trilogia Édipo Rei, Édipo em Colona e Antígona. Eurípides. Pouco se sabe sobre sua vida. Ainda assim é dele o maior número de peças que chegaram até nós.
São 18 no total, entre elas Medeia, As Bacantes, Heracles, Electra, Ifigênia em Aulis e Orestes. O principal objetivo da comédia é provocar o riso no público. A ridicularização dos costumes, cenas que mostram pessoas em situações cômicas e o exagero das atitudes pontuam esse gênero. A crítica social tem que existir, embora questões mais profundas praticamente não sejam realizadas. A comédia que se desenvolveu em Atenas está dividida em 3 períodos. São eles: comédia antiga, 500 a 400 anos antes de Cristo, onde temos como principal representante Aristófanes, com suas sátiras políticas e sociais. A comédia intermediária, 400 a 330 anos antes de Cristo, também chamada de comédia mediana, onde temos como principal representante Antífanes. E a comédia nova, 330 a 150 anos antes de Cristo, surge com a queda da democracia ateniense, extinguindo-se o coro da comédia, sendo seu principal representante Menandro. A sátira é a síntese da tragédia e da comédia. Em uma sátira é muito comum se ridicularizar um fato social ou uma pessoa pública. Era muito comum pequenas sátiras serem encenadas nos intervalos de grandes tragédias. A palavra sátira vem de sátiro, seres da mitologia grega, que acompanham o deus Dionísio e que tinham chifres e patas de bode. Existem atualmente muitos estilos e gêneros de teatro. As peças estão cada vez mais inovadas, porém os principais são: alto, drama, farsa, melodrama, ópera, mímica, monólogo, musical, teatro infantil, teatro invisível, teatro de bonecos, teatro de rua, teatro de sombras, stand-up comedy e muitos outros. O enredo é a sequência dos fatos, acontecimentos que caracterizam a história, as situações que envolvem as personagens, suas ações, seus sentimentos e emoções. O enredo é composto essencialmente de 4 partes. A apresentação é a parte introdutória do texto onde são mostradas as principais personagens e mostrados os fatos e circunstâncias mais relevantes da história, tais como o lugar e o momento nos quais a ação se desenvolverá. Complicação é a parte do texto dramático na qual as ações e os conflitos se desenvolvem. Clímax é o ponto de tensão no qual a ação atinge seu momento crítico, levando a um desfecho. E por fim, o desfecho, que é a conclusão dos conflitos gerados pelas ações das personagens durante a história.